Boa noite a todos. É gostoso estar nesse culto aqui. Tantas coisas acontecem, tantas coisas nós ouvimos e é tão bom. O coração já está cheio agora. Acho que vocês nem precisam de uma mensagem, né? Não, uma mensagem sempre é bom. Eu quero agradecer a todos que estão orando por nós, que perguntam sempre, vocês estão se acostumando já com o calor? Ontem à noite o Cássio chegou para mim, e aí, já se acostumou com o calor e com a cidade? Aí eu falei, estamos se acostumando já está bem. Aí depois ele perguntou, quantas vezes você já respondeu essa pergunta essa semana? Eu falei, um monte de vezes. Mas é gostoso, isso a gente sente que vocês olham por nós, se preocupam por nós, e é gostoso sentir isso da igreja. E nós estamos nos acostumando, entrando ainda no ritmo de trabalho de Rondon, que é um pouco diferente das outras igrejas. É gostoso e nós agradecemos as orações de vocês. Meu tema para hoje é um coração totalmente consagrado. Você já ouviu algum gremista chegar e dizer, olha, eu sou gremista roxo de coração, mas quando o Inter faz um gol, eu me alegro também. Mairos é Inter, né? Você se alegra com o Grêmio? Não, né? Não. Se tem alguém que torce para o Inter e se alegra com o Grêmio, eu chamo isso de coração partido. Né? Um ou outro, não tem como ser os dois. Ou adolescentes que estão nessa fase de encontrar o primeiro namorado, a primeira namorada, e daí chega a moça e está angustiada em casa. Pois é, o Joãozinho, ele é tão querido, tão bonito, mas o Pedrinho, ele é musculoso, e eu não sei qual dos dois eu vou pegar. Quem já viveu isso? Não, ninguém vai falar agora, né? Um coração partido, não consegue se decidir, ou um ou outro. Ou, coisas que eu e a Jéssica vivemos esses tempos um pouco na Alemanha, primeira vez deixar o filho com alguém outro. E daí os jovens da igreja onde nós íamos, eles nos deram um presente, esse aqui é um vale num restaurante lá para vocês irem e fazerem uma noite a dois, só fazer uma comida chique lá. Vão e aproveitem a noite e a gente cuida do filho de vocês. Bom, a gente vai, curte, mas a cabeça sempre será que o Tobias está bem, né? Como é que tá? Por que não ligaram ainda? Um coração partido, pensa uma coisa, quer outra, e quando vê quer outra coisa. E quando nós vamos olhar na Bíblia, existem muitos homens de Deus, em que em seu relacionamento com Deus, eles tinham ou um coração inteiramente consagrado, ou um coração partido. E eu quero estudar com vocês hoje nós vamos comparar a vida de 3 reis. E eu prometo que eu não vou ser muito longo nessa comparação dos 3 reis. O povo de Israel, depois do reinado de Salomão, o primeiro rei foi o rei Saul, daí veio o rei Davi, que foi o maior rei que Israel já teve. O rei Salomão, que foi o rei mais rico que o reinado de Israel teve. E depois disso, por causa dos pecados que Salomão cometeu no final da sua vida, Deus dividiu o reino. Deus havia prometido a Davi que um herdeiro dele sempre estaria no trono em Jerusalém. Mas como Salomão pecou, Deus falou, eu vou dividir o reino. Na parte sul, onde fica Jerusalém, que é chamado de Judá, reinou a dinastia de Davi. Os descendentes de Davi reinaram em Jerusalém, na região sul. E o reino do norte, que é chamado de Israel, na Bíblia, foram outros reis que reinaram. E nós vamos hoje
estudar a história de 3 reis. O primeiro deles é o tataraneto do rei Davi. Esse é o rei Abias. Ele reinou apenas 3 anos. E depois nós vamos estudar sobre o rei Asa, que é o filho de Abias, que é o tataraneto do rei Davi. E ele reinou por 41 anos. E é interessante como a Bíblia avalia a vida desses 2 reis. E mais tarde nós vamos ver mais um rei. Primeira Reis 15, 1 a 5, nos conta a história do rei Abias. Eu leio com vocês os 5 primeiros versículos. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Ele cometeu todos os pecados que seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, ao seu Deus, quanto fora o coração de Davi, seu predecessor. No entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. O rei Abias, ele assumiu o reinado do seu pai, Jeroboão, e ele reinou apenas 3 anos. E a Bíblia nos conta que o coração de Abias não era um coração inteiramente consagrado ao Senhor. Se nós lemos o relato de 2 Crônicas, é interessante que nós temos os livros de Reis e os livros de Crônicas. Os livros de Reis nos contam as histórias dos reis do reino do sul e do reino do norte, sempre intercalado. E os livros de Crônicas nos contam apenas as histórias dos filhos do reino do sul. E quando nós lemos a história mais detalhada em Crônicas, nós vemos que o rei Abias, apesar de que aqui em Reis se diz que ele tinha um coração que não fazia a vontade de Deus, que não era inteiramente consagrado a Deus, ele conhecia a Deus. E ele sabia que ele era um sucessor de Davi, e ele sabia que ele poderia contar com Deus quando ele estava em apuros. Então, na primeira guerra que ele teve, logo no primeiro ano do seu reinado, ele chegou para os seus adversários e falou: o Deus de Davi está comigo e nós vamos vencer essa guerra. E eles foram lá e Deus venceu a guerra por eles. Deus tinha ajudado Abias, ele tinha experimentado o poder de Deus, e mesmo assim, ele não consagrou o seu coração a Deus. Deus lutou por ele, mas ele cometeu os pecados de seu pai. E esses pecados, os pecados do rei Roboão, não eram pecados pequenos. Ele havia construído altares idólatras, ele havia construído colunas consagradas a ídolos de outros países vizinhos, nos montes de Jerusalém, e havia feito imagens da deusa do mar, Assira. E o pior, ele havia permitido prostitutos cultuais dentro de Israel. Homens dedicados à prostituição no templo. Para quem acha que hoje é o fim do mundo, aquela vez as coisas eram ainda piores. O povo começou a praticar os costumes mais nojentos que haviam dos países vizinhos, mais repugnantes, e começou a trazer um pecado maior para o povo de Judá. E o pecado de Abias, ele reinou apenas 3 anos. Ele não teve condições de trazer tudo isso, só que o pecado dele foi a sua passividade. Ele não fez nada contra
aquilo que já estava acontecendo no seu país. Seu pai trouxe essas coisas e ele não fez nada contra. Ele gostava de pedir a ajuda de Deus quando estava em necessidade, mas os mandamentos que Deus falou, que era para manter a pureza do povo de Israel, eles não estavam nem aí. Procurar a Deus nas dificuldades, mas não se importar com seus mandamentos no dia a dia. Alguém consegue se espelhar nessa situação? Próximo rei, o rei Asa. Esse é o filho do rei Abias. E é interessante que no relato de 1 Reis, ele é avaliado positivamente pelo escritor de 1 Reis. 1 Reis 15, 11 a 14, Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Expulsou do país os prostitutos cultuais e se desfez de todos os ídolos que o seu pai havia feito. Chegou até a depor a sua avó, Maca, da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e o queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Deus havia ordenado a Israel para que eles não prestassem culto a nenhum outro Deus. E o rei Asa, ele agiu exatamente conforme esse mandamento de Deus. Ele foi realmente consequente naquilo que ele tinha que fazer como rei. Ele eliminou as colunas idólatras e imagens idólatras. Ele expulsou os prostitutos de Israel. E ele trouxe uma grande reforma religiosa para Judá. Tudo aquilo que o seu pai, Roboão, e Abias e seu avô Roboão fizeram de errado, ele corrigiu nos seus 40 anos de reinado. E ele foi comparado ao seu bisavô, Davi, que na Bíblia é considerado o homem, o cara, segundo o coração de Deus. Ele foi tão consequente que chegou até a castigar a sua avó, a sua mãe. Quem teria coragem de ir contra alguém da família porque ele desobedece um mandamento de Deus? Mas, e quase toda a história na Bíblia tem um mas, essa não é toda a história. Em 2 Crônicas, temos um relato mais detalhado sobre os últimos anos do rei Asa. E hoje, olhem o que está escrito lá. Vou ler 2 Crônicas 16, de 1 a 10. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá. Rei de Israel, reino do norte, invadiu Judá, reino do sul, e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, o rei de Israel do norte, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel, Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e as madeiras que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispa. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria
e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente de coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Texto meio longo, mas é bom nós podemos ter toda a história um pouco em mente. Durante 36 anos, o rei Asa foi um homem com o coração totalmente consagrado ao Senhor. Assim como o relato em 1 Reis nos conta. Os capítulos 14 e 15 de Crônicas nos contam que o rei Asa derrotou os etíopes e os líbios com a ajuda de Deus. Ele sabia contar com a força de Deus. Mas então, chegou no final do seu reinado e ele teve que enfrentar o povo do norte. E o que ele fez? Ele chamou a ajuda dos sírios. Eles fizeram um tratado, uma aliança. E nesse ponto, o rei Asa desobedeceu a Deus. O rei Asa não desobedeceu a Deus porque ele pediu ajuda. O rei Asa desobedeceu a Deus porque o rei Asa desobedeceu um mandamento de Deus. Se nós lemos em Êxodos, existem versículos que deixam bem claro que Israel, o povo de Judá, estava proibido de fazer aliança com os países vizinhos, de pedir ajuda a países vizinhos. Eles não estavam proibidos de pedir ajuda a alguém, mas dos países vizinhos que tinham esses cultos repugnantes, eles eram proibidos de pedir ajuda. E o rei Asa fez exatamente isso. Ele se sentiu com medo, numa situação em que ele não sabia o que fazer, qual a saída. Eu vou pedir ajuda do rei da Síria. E foi o que ele fez. E nisso ele desobedeceu o mandamento de Deus. Vocês entendem o problema aqui? Vamos para um exemplo mais prático. Mandamento: não dirás falso testemunho, não mentir. E você vem numa situação do trabalho, e você percebe que se você falar a verdade, você vai se dar mal. Ou você mente e fica tudo bem. Se você está com medo de perder o trabalho, o que você vai fazer? Mentir? É a solução mais prática, mais fácil? O rei Asa desobedeceu a Deus. Então, Deus mandou um vidente, um profeta, para dizer a Asa que ele agiu errado, desobedecendo ao mandamento de Deus. Aqui nós percebemos que o coração do rei Asa começou a se partir já aos poucos, pois ele não confiou totalmente em Deus. E esse profeta veio ao rei Asa e falou para o rei Asa das consequências do pecado, que o rei da Síria, no qual ele pediu ajuda, que o povo de Israel, o povo de Judá, nunca mais iria vencer o povo da Síria. E depois vem o tempo de exílio da Síria. Nós podemos ler na Bíblia que foi realmente algo muito mal que aconteceu. Pecado, uma desobediência, não confiar em Deus, fazer uma aliança com o rei inimigo.
A consequência, Judá não iria mais vencer os sírios. Então, o coração do rei Asa, que estava começando a se partir, depois de 40 anos de fidelidade ao Senhor, então vem o ponto crucial da história. A reação de Asa quando o profeta falou do pecado. Versículo 10. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. O grande erro do rei Asa não foi nem desobedecer a Deus. Isso já foi um erro grande, mas o maior erro que partiu o seu coração de vez, que deixou ele separado de Deus, foi a sua reação. Ele não teve a humildade para se arrepender. Neste momento o coração se partiu, por causa de uma decisão errada, feita pelo medo. No final da história ainda lemos que ele não quis se voltar a Deus e ficou doente e morreu. Um coração partido de um homem que foi considerado com o coração consagrado a Deus. Se nós compararmos mais um rei, o mais conhecido de todos os reis, o rei Davi, ele viveu uma situação parecida. O rei Davi teve um primeiro pecado, ele desejou uma mulher casada. O segundo pecado, ele dormiu com essa mulher casada. E o terceiro pecado, ele mandou matar o marido dessa mulher. Alguém assim, na nossa sociedade, não teria mais chance. Se bem que hoje em dia, essas coisas estão quase normais. Nós diríamos que esse é um homem totalmente sem caráter. Tempo depois de ele cometer esses 3 pecados, Deus manda um profeta falar com o rei Davi. A mesma situação com o rei Asa. Esse profeta falou que Davi desprezou os mandamentos de Deus e que, por consequência, a sua família seria bagunçada. E qual foi a reação do rei Davi? Esse homem sem caráter chorou amargamente e pediu perdão a Deus. Ele até viveu as consequências do seu pecado. Aquilo que o profeta falou, a sua família vai ser destruída e as suas mulheres vão ser dadas ao seu filho. Ele teve que viver isso. Mas Deus o aceitou novamente, porque ele foi humilde para pedir perdão. Ao contrário do rei Asa. No texto de 2 Crônicas 16:9, nós lemos: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Talvez nós venhamos a ter situações em que nós temos que nos decidir: cumpro o mandamento de Deus ou não? E muitas vezes nós falhamos em confiar em Deus, em cumprir o mandamento dEle, porque nós achamos que nós vamos nos dar mal. E esse versículo vem bem nessa situação. Pois os olhos do Senhor estão atentos. Deus não está fazendo festa lá, ou fazendo alguma coisa, não prestando atenção em ninguém, mas os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer quem? Aqueles que se dedicam inteiramente de coração, ou seja, aqueles que cumprem os mandamentos. Então, se naquela situação do trabalho você precisa mentir ou falar a verdade, se você fala a verdade e sabe que vai se dar mal, nós temos essa promessa que Deus está atento e vai ajudar nesse momento, se você for fiel
para cumprir esse mandamento. Isso significa um coração inteiramente consagrado. Não somente alguém que vem todos os domingos no culto e canta as músicas, também faz parte. Mas o coração totalmente consagrado é aquele coração que, na hora do aperto, ele confia na palavra de Deus e faz aquilo que Deus ordena. E nós temos essa promessa que Deus irá nos ajudar. Situações diárias, colar na escola, o imposto de renda, o que você coloca lá? A verdade ou mentira? O tempo de trabalho, fofocas, talvez não é fiel no dízimo, porque acha que não vai dar. Deus está atento e vai fortalecer. Se não der, Ele dá uma ajuda. E em outros mandamentos também. Quando Jesus nos desafia a amar ao próximo, assim como cantamos. Quando Jesus nos desafia a compartilhar. Nós tendemos sempre a ser egoístas, a querer tudo para nós, porque nós achamos que vamos perder as coisas do controle. E Jesus diz, não, deixe. Cumpra os mandamentos integralmente. Tenha o coração consagrado, não divida, não fique na dúvida. Deus irá fortalecer aqueles que se dedicam com o coração inteiro. Mas o mais importante, se acontecer de quebrarmos o mandamento, daí temos que nos lembrar da comparação do rei Asa e do rei Davi. Isso irá acontecer, nós não somos perfeitos. Se nós reconhecemos que erramos, ou alguém nos fala, alguém nos mostra, temos que sempre ter essa postura de humildade. Nunca é tarde para voltar atrás e fazer o certo. Davi, o homem totalmente sem caráter, que pegou a mulher do outro, matou o marido, um lixo, pediu perdão a Deus e foi considerado o homem segundo o coração de Deus. E Deus deu promessas a ele para toda a vida. Porque ele foi humilde para pedir perdão. Deus não poupou ele das consequências do pecado. Isso é bem importante. Quando pedimos perdão a Deus, Deus não irá jogar tudo fora e fazer a vida ser fácil. Mas Ele estará atento para fortalecer aqueles que se dedicam inteiramente de coração. Isso casa com muitas coisas que o próprio Jesus disse. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça, significa faça aquilo que está na palavra de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Como está o seu coração? Inteiro ou partido? A questão não é ser perfeito ou um santinho, mas qual a atitude do seu coração? Deus não está procurando um coração perfeito, mas Ele está procurando um coração inteiro, que se entrega totalmente à sua vontade, à sua palavra, que não fica dividido nas situações corriqueiras do dia a dia. Integridade. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente de coração. Então não seja um torcedor do Grêmio que se alegra com o gol do Inter. Não seja um cristão que se peca está tudo bem, se erra está tudo bem. Seja alguém de coração inteiramente consagrado a Deus. Vamos orar? Pai, nós somos falhos, muitas vezes nós temos medo de agir sempre completamente como Tua palavra diz.
nos ajude a lembrarmos dessa Tua promessa, de que se vivemos completamente voltados à Tua palavra, à Tua vontade, Tu estarás atento para nos ajudar, para nos auxiliar. Dê-nos um coração humilde que sabe pedir perdão, reconhecer os erros. Possamos sempre contar com a Tua presença em nossa vida. Amém. Quanto mais tu pregava, eu lembrei de um colega meu lá da Alemanha, que ele trabalhava consertando carros e máquinas grandes também, agrícolas, e tinha às vezes, na hora de consertar, existia o risco de estragar uma peça ao invés de arrumar, e ele estragou uma peça grande, montou errado, e ele disse que o normal era chegar para o patrão e falar: olha, aquela peça veio com defeito e assim vai. E ele chegou e falou: eu estraguei. Como assim eu estraguei? Eu estraguei, eu montei errado, coloquei para funcionar e eu estraguei. Custava muito caro aquela peça. O patrão falou: eu vou pensar sobre o assunto, o que nós vamos fazer? Depois ele veio e falou: você poderia assinar um contrato para pelo menos mais 5 anos para trabalhar comigo? Por quê? Porque nunca ninguém confessou um erro aqui, você é o primeiro que fala que você fez um erro, então você é alguém que eu posso confiar. Eu gostaria de ter aqui você pelo menos mais uns 5 anos. E muitas vezes a nossa vida é assim. Se nós decidimos seguir a Deus inteiramente, por mais que às vezes pareça ser um fracasso, Deus faz daquilo ali um motivo de vitória em nossa vida. Amém? Obrigado, pastor Maico. Vamos ficar de pé.